Olá, muito boa tarde, seja você bem-vindo a mais uma Live JR, nosso tradicional encontro das sextas-feiras. E em tempos de pandemia, a gente não poderia tratar de outro assunto que não fosse o combate à Covid-19. Lembramos que estamos ao vivo nas redes sociais do Jornal da Record TV e do Portal R7. E esse encontro também será apresentado a partir das 18h10, das 6h10 da tarde desta sexta-feira, na Record News. Quem participa comigo deste encontro é o apresentador titular do Jornal da Record, Celso Freitas. Celso, muito boa tarde. Eu acho que a gente teve um problema com o sinal do Celso. A gente vai tentar fazer uma reconexão para iniciarmos esta conversa. Celso, você me ouve? Olá, Celso, boa tarde. Eu estou te ouvindo, forte e claro. Você consegue me ouvir? Estamos ouvindo bem, muito bem. Vai participar com a gente aqui, Celso, dessa Live JR, a doutora Raquel Stuck, ela que é infectologista e professora da Unicamp e também consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, muito boa tarde. Olá, boa tarde Luiz, boa noite Celso, boa noite meu colega Juarez que será apresentado, é um prazer estar aqui com vocês hoje e com todos os que estão nos acompanhando. Tudo bem, a gente enfrenta um problema de delay aí no sinal de internet, mas nada que impeça a realização da nossa live. O segundo convidado é o Dr. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Juarez, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Celso. É um prazer estar aí com vocês. Bom, eu vou começar aqui lançando uma pergunta para os nossos dois convidados. Nesta sexta-feira, a partir de 5h40 da tarde, pousa em Guarulhos um Boeing 777 da Emirates cargueiro trazendo aquela carga de 2 milhões de doses de vacinas Coronavac vindas da Índia. Depois de algum tempo aí protelada essa operação, parece que finalmente a gente vai receber esta carga hoje. O que significa, apesar da quantidade ser indicada como ainda pouca, não ideal, mas é significativa a chegada das vacinas nesta sexta-feira? Começando com a senhora, doutora Raquel. Bom, na falta de vacina que nós estamos e no atraso, né, que ocorreu no Brasil para início da vacinação, toda e qualquer quantidade de vacina, no meu entender, ela é muito bem-vinda, né? Claro que esperávamos que tivéssemos já uma organização mais efetiva, no sentido de garantir uma quantidade de doses já maior para toda a população, mas o que chegar, né, o que nós temos que fazer é ter uma logística adequada para cumprir também de forma adequada a vacinação dos grupos prioritários, como já foi definido até. Então, são muito bem-vindas e que possam já chegar nos municípios logo no início da próxima semana, na segunda-feira. Doutor Juarez, é uma notícia auspiciosa, nos dá alguma esperança? Com certeza, Luiz, mas só para reforçar, a vacina que está chegando da Índia é Oxford AstraZeneca, né? Não é a Coronavac. Perdão, exatamente. A Coronavac a gente tem mais um quantitativo, né? Um quantitativo bastante elevado, que deve hoje ter, esperamos, a aprovação, né, pela Anvisa, né? E com esses quantitativos, né, que reforçam esse início da campanha, nos dá aí pelo menos uma folga, né, uma possibilidade de vacinar um número maior de pessoas, porque com a quantidade que a gente tinha era um número muito pequeno, principalmente porque era um esquema de 2 doses da Coronavac, né? Da AstraZeneca vai ser uma dose, os 2 milhões vão ser para 2 milhões de pessoas, diferente da Coronavac que foi metade, né? Então, até porque a segunda dose da AstraZeneca será em um tempo maior, 12 semanas. Então, nós teremos mais tempo para repor os estoques, que esperamos que até lá não se tenha nenhum problema. Mas a notícia é maravilhosa. Nessa semana que a gente sai da euforia lá no início, da liberação emergencial, o início da campanha, depois vem o balde de água fria, com um número pequeno de doses, essa notícia da chegada das 2 milhões da AstraZeneca e também a aprovação
de mais 5 milhões aí de Coronavac nos alivia para essa fase, pelo menos arrancar essa fase inicial da campanha. Celso. E hoje, eu espero que meu áudio esteja ok. E hoje nós aguardamos também a autorização da Anvisa com relação ao pedido do Butantan para as 4,8 milhões de doses que estão produzidas, né, à espera de liberação. Assim como também o Butantan, se não me engano, encaminhou um pedido para liberar 35 milhões ou 36 milhões de doses que serão produzidas futuramente, apressando o processo de autorização. Agora, nós temos elogiado o SUS pela capilaridade, assim como a facilidade de desenvolver campanhas de vacinação no nosso país. A verdade é que nós somos felizes por usar uma vacina que não exige tanta refrigeração como a da Pfizer e até mesmo da Moderna, né? Que precisam de uma alta refrigeração, o que seria um empecilho ou uma dificuldade que a gente teria que enfrentar para a distribuição da vacina no nosso país, que é continental, não é mesmo? Pode falar, Raquel. Bom, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós temos, primeiro, né, vacinas que serão produzidas aqui, ao que nós esperamos também num curto intervalo de tempo, vai ajudar muito, né, a todo esse processo de vacinação da população brasileira, e a aprovação dessas doses agora da Coronavac também auxiliarão a que a gente possa avançar, né, além dos grupos do prioritário que foi agora, que foram só aqueles que estão na linha de frente do atendimento da Covid, que a gente já possa estender para os outros profissionais e para depois, né, os idosos, e seguindo o planejamento, né, do Ministério e dos governos estaduais. Então, realmente nos traz grande esperança de que a gente possa caminhar neste programa de vacinação que a gente sempre soube fazer muito bem, né? Então, o Programa Nacional de Imunizações, que a gente fala entre nós aí, o PNI, ele é, acho que seguramente o melhor programa de vacinação público do mundo e sempre efetuou todas as suas campanhas, né, de vacinação. A gente já fez várias campanhas nacionais de vacinação no Brasil com muito profissionalismo, com muita agilidade, com muita eficiência, né? Então, eu espero que não seja diferente agora e realmente o limite tem sido o número de doses. Um outro limite que eu colocaria depois, talvez, seja a falta de um processo de campanhas educativas, esclarecendo a população, né, da importância da vacinação e da adesão às campanhas da vacinação quando chegarem o momento de serem vacinados. Doutor Juarez. Eu concordo totalmente, né, concordo totalmente com a posição da Raquel, e eu acho que é importante salientarmos que, infelizmente, nós temos duas vacinas, claro que aprovadas, já licenciadas aqui para uso no Brasil, que, por um lado, temos a boa notícia que poderemos produzir aqui, mas o que nos deixa muito preocupado, até pelos quantitativos, né, porque nós não temos contratos com outros laboratórios produtores, né? Então, tomara que a nossa capacidade de produção seja ágil o suficiente, né? Não só ágil, mas também que consiga produzir tudo isso que a gente imagina que vai ser necessário, né? Hoje eu conversei com a coordenadora do PNI, o nosso programa prevê como grupo prioritário um quantitativo de 75 milhões de pessoas, né? 75 milhões de pessoas são 150 milhões de doses, né? Então, isso, claro que isso vai ser demorado, a gente vai ter tempo para isso tudo acontecer, né? Porque é impossível também ser de um dia para o outro, né? Mas isso tudo tem que ser muito, muito bem planejado, né? Inclusive a parte de insumos, que era o que a gente estava falando, não é só um insumo para produzir a vacina, mas mesmo para aplicar, seringas, agulhas, na tendência no segundo semestre, esse mercado ficar cada vez mais, com uma demanda maior e provavelmente cada vez mais caro, porque cada vez teremos mais vacinas licenciadas, mais vacinas produzidas e todo mundo procurando esse produto. Lembrando que nós utilizamos seringa e agulha para vários outros procedimentos,
Temos a campanha de gripe com 80 milhões de doses agora aí, né, que vai para ser abril e maio. Temos 300 milhões de doses aplicadas durante o ano na vacina de rotina, que nós temos que continuar, porque as nossas coberturas são muito baixas. Então, nós temos que ter muito cuidado aí para, em especial, o segundo semestre, que eu acho que vai ser bem difícil em termos de insumos. Agora, nós já estamos verificando aí, nesse início de campanha de vacinação, uma dificuldade exatamente no recebimento dos insumos para a produção das vacinas. Os senhores acreditam que existe aí uma fragilidade contratual, seja por questões técnicas, seja por questões diplomáticas ou políticas? É possível resolver isso a partir de agora, assegurar que esses insumos vão chegar nos prazos previstos para que a gente não corra o risco de ficar sem capacidade de produção dessas vacinas? O Juarez, acho que sem dúvida nenhuma é bem mais indicado para essa resposta do que eu, mas eu só vou talvez fazer uma introdução. Na minha maneira de ver, nós sabemos que hoje a China concentra a produção de 90%, né, dos insumos para a fabricação de vacinas, e vamos combinar que a China concentra possivelmente mais de 80% de tudo que a gente consome, né? E de tudo que a gente precisa, ou vai fazer parte dos componentes de celular, de computador, da caneta, de tudo. Então, ter um bom relacionamento, né, é fundamental, né? Isso acho que faz parte da lição de casa de quem gerencia. Você não precisa concordar com o que acontece, mas você também não pode romper as relações, porque senão realmente a gente não adianta ter uma capacidade de produção aqui se a gente não consegue receber, por inabilidade diplomática, o que está sendo produzido ali. Então, eu vejo como grande limitante esta dificuldade de um relacionamento diplomático, né, e com esta finalidade, né, de relações comerciais com os países que são produtores, né, dos insumos. Mas o Juarez sabe complementar isso com certeza bem melhor do que eu. Doutor Juarez. Não, Raquel, o pior é que, na realidade, a gente não fica sabendo, né, profundamente e muitas vezes de forma transparente esses motivos, né? Porque eu acho muito difícil, até por uma questão humanitária, que tanto China quanto Índia, que sempre tiveram um relacionamento muito cordial com o nosso povo, independente de governantes, que boicotariam alguma coisa num momento tão grave, né? Só que a gente não sabe responder isso, né? Se a situação diplomática chegou a ser tão profunda que pudesse interferir numa coisa que são vidas humanas que a gente está falando, né? Então, eu tenho certeza que tanto a China como a Índia, independente de governantes, né, tem um laço, uma aproximação com o nosso povo histórica, né? Então, não vão ser os governantes que vão quebrar isso. Esperamos que não. E como a Raquel falou, nós somos dependentes deles, né? Então, eu acho que nessa perspectiva, o relacionamento nunca pode fechar portas, principalmente até porque a gente sabe de todas as consequências, não só disso, as consequências econômicas que fechar essas portas podem ocasionar. Celso. É bom lembrar que o Brasil é um dos criadores do BRICS, né, que fazem parte aí das nações emergentes, tipo a Rússia, a Índia e a China. E a África do Sul. Índia e China, os principais. E a África do Sul, que entrou ultimamente. Agora, a China e a Índia são os países que têm insumos e as vacinas que o Brasil tanto precisa, né? Agora, por falta de uma diretriz do Plano Nacional de Vacinação, de quais pessoas seriam vacinadas em primeira, estados e municípios têm adotado critérios diferenciados. Eu pergunto a vocês, isso é bom? Por exemplo, foram incluídos recentemente os caminhoneiros e trabalhadores no transporte coletivo e até portuários. Foram incluídos no grupo prioritário. Vocês concordam com a escala de prioridade?
Posso começar, Raquel? Você quer começar? Pode, por favor, Na Juarez. realidade, eu acho que assim, todos os países utilizam, né, essas escalas de prioridade e, em geral, tu tem uma série de determinantes que são avaliados para definir isso, né? Então, essa primeira fase em que nós tínhamos os profissionais de saúde, né, os idosos, as pessoas acima de 60 anos vivendo em instituições de longa permanência, os indígenas, quilombolas, e era para ter sido também as pessoas acima de 75 anos, né? São critérios utilizados em todos os países, né? E daí voltando, por que nós decidimos isso? Que no Brasil, assim como outros lugares do mundo, quem mais sofre com a doença e quem é mais vulnerável são os idosos, em especial esses que vivem nessas instituições. Os profissionais de saúde sofrem muito porque eles estão muito mais expostos, eles adoecem muito mais, podem até não morrer muito mais do que os idosos, né? Porque os idosos é o grupo onde tem maior possibilidade de óbito, né? Mas adoecem muito mais e a gente precisa dessa força de trabalho exatamente para as pessoas se manterem vivas, né? Então, o profissional de saúde entra aí. A população indígena de toda a região amazônica, não só de Brasil, né, sofreu muito, porque pelas características, né, são populações que são mais isoladas, são mais suscetíveis, já depois a Raquel pode falar sobre isso, né, esses grupos que são mais vulneráveis, mais suscetíveis, como os indígenas e mesmo os que são detentos, nós temos uma série de situações que os nossos números da epidemiologia, da vigilância epidemiológica, nos mostram que eles sofreram mais, internaram mais e morreram mais. Eu acho que tem uma certa... A gente vê, por exemplo, fraude das pessoas passando a fila. Então, isso é um absurdo, isso é um total egoísmo, é falta de compaixão, porque todos os municípios, todos os estados sabiam disso, que não teria o quantitativo suficiente para vacinar todas as pessoas do grupo 1. Eu sou profissional de saúde, atualmente eu não estou trabalhando na linha de ponta, eu não vou ser vacinado agora, eu vou ser vacinado quando abrirem para outros profissionais de saúde. Então, os meus colegas que estão nas emergências, que estão nas unidades de saúde, que estão nas UTIs, em especial aqueles que tratam Covid, e daí não é médico só, não é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoal da higienização, o pessoal de laboratório, de raio-x, fisioterapia, o pessoal da psicologia, que está sendo fundamental nesse momento, já que as pessoas não conseguem se comunicar com os seus familiares, então a gente depende muito de ajuda, né, da equipe para conseguir manter pelo menos um vínculo com a família, né? Essas pessoas são as que têm que ser vacinadas. Então, se eu tiver que escolher, esse é o grupo número 1, né? É claro que daí fica difícil, a partir do momento que tu coloca isso como um critério para o próprio gestor municipal definir, às vezes tem uma dificuldade, né? E eu imagino que essa dificuldade foi não só nos municípios, foram nos estados, mas o próprio Programa Nacional de Imunizações, né? O programa, ele sugeriu, dentro desses grupos, né, fazer uma estratificação, e é o que a gente concorda, né? Que nem as instituições de longa permanência, né, não adianta vacinar só a pessoa que mora lá, eu tenho que vacinar toda a estrutura, toda a equipe que trabalha lá, né? Então, agora, com essas notícias de recebermos essas doses, esses grupos, gradativamente, a gente vai conseguir ir vacinando, e todos os que fazem parte do grupo, né, definido como mais vulnerável, e nesses grupos estratégicos aí definidos pelo Ministério, serão vacinados. Mas a gente esperaria que as pessoas não fossem egoístas, inclusive, em querer furar a fila, né? Isso é muito triste, né? Muito Doutora triste, Raquel, a senhora quer não... complementar? Na verdade, acho que só para reforçar mesmo, né, que acho que as pessoas ficaram com muitas dúvidas por que esses grupos foram, né, escolhidos, é o que o Juarez falou. Então, são as pessoas que têm maior risco de adoecimento mais grave e maior risco de óbito. Se você pegar a curva até mesmo, e isso é universal, né? Como o Juarez colocou, quer dizer, todos os países adotam isso, por quê? Em todos os países, quem morre mais? É o idoso que morre mais,
né? E depois, quem tem comorbidade entra nisso, e os profissionais de saúde, se a gente pegar por adoecimento, né, internação e mortalidade por categoria profissional, até pelos dados do Ministério da Saúde, a gente vê que a área da saúde, infelizmente, encabeça esta lista, né? Então, eles são realmente, e infelizmente o Brasil representa uma porcentagem muito grande, até no mundo todo, de profissionais que adoeceram e morreram, dos trabalhadores da área de saúde. Então, por isso que essas pessoas são colocadas como prioritárias. Não é porque toda a população não deva ser vacinada, claro que todos nós queremos que todos sejam vacinados, e a proposta é que a gente caminhe para isso. Mas dentro de um cenário onde não tem vacina para todos, aqueles que adoecem mais, aqueles que têm maior risco de óbito e aqueles que a gente precisa da força de trabalho, que são os profissionais, eu acho que não tem dúvida nenhuma que eles devem ser, sim, neste momento, os prioritários de todos, né, para receber a vacinação. Doutora Raquel, a senhora dizia há pouco que a maior parte dos insumos vem da China. Eu ouvi esses dias na rua uma pessoa comentando que preferiria não tomar a vacina, a Coronavac da China, preferiria tomar, por exemplo, uma outra que seria mais eficiente. O cidadão vai ter condições de escolher qual vacina tomar? E outra coisa, existe grande diferença de uma vacina para outra em termos de efetividade? Como é que a senhora pode explicar isso aos nossos telespectadores, às pessoas que nos acompanham e que já têm dúvida sobre eficiência de vacinação? Bom, primeiro que a gente tem que ver que os insumos para a AstraZeneca e para a Oxford e para a Coronavac vêm da China, né? Então, vamos parar. Da China eu não quero, porque se da China a gente não... E outras vacinas, se a China produz 90% dos insumos para as vacinas, todas as vacinas que a gente tomou, né, ao longo da vida e que a gente vacina nossos familiares, filhos, elas têm ali uma mãozinha da China. Então, não, isso a gente não... é indiscutível. O que nós temos que pensar? Qual que é a melhor vacina? Isso nós temos dito bastante, né, Juarez? A melhor vacina é aquela que está disponível, que eu posso tomar agora, que é a minha vez. Esta é a melhor vacina. Mas eu quero esperar de 90%. Talvez, possivelmente, nós não teremos essa de 90%, né, por um longo tempo. E essa de 90%, ela é quase mais, conforme a vacina, mais que o dobro do preço. Um país que tem, o Juarez colocou agora, 75 milhões de pessoas para serem vacinadas, né, 150 milhões de doses, não, gente, não dá para não fazer essa conta. Segundo, são vacinas que exigem a cadeia de frio, como vocês falaram, menos 70, menos 20, que rio acima, rio abaixo, isso fica muito complicado no nosso país. E se a gente olhar o nosso cenário hoje e falar que eu consigo diminuir o risco das pessoas adoecerem em 50%, né? Então, aquela minha curva, minha média móvel de casos, que a gente está cansado de ver, diminuir em 50%. E das pessoas que adoecerem, o risco de ter forma mais grave para hospitalizar diminuir em 78%, é uma maravilha, né? Eu já devolvo, né, os hospitais ao que eles eram antes de começar essa pandemia. Eu já consigo atender a todas as pessoas, né? Os profissionais conseguem respirar e descansar um pouco depois de um ano muito sofrido para todos eles, do ponto de vista de sofrido fisicamente e emocionalmente. Então, assim, é ótimo, as duas vacinas que nós temos, eu acho que elas têm perspectiva, sim, de conseguir controlar a pandemia. Não significa que o coronavírus vai acabar. Então, até a gente ter um controle, né, e um número grande percentual das pessoas vacinadas, os cuidados para bloqueio de transmissão, eles devem continuar, né? Mas ela vai conseguir, sim, né, controlar esses casos mais graves, que é o que impacta a nossa sociedade, a nossa saúde e a nossa economia. Celso. Doutora Raquel Stuck, doutor Juarez Cunha, eu acredito que vocês têm contato com infectologistas do mundo inteiro, participando de fórum, troca de ideias nesse momento de pandemia mundial, né? Com relação a essa variante do coronavírus que surgiu no Amazonas, detectado no Reino Unido, detectado também no Japão, autoridades médicas inglesas anunciaram que, além da maior capacidade de transmissão, ele também tem uma capacidade maior de provocar mortes. Isso é real? Começa, Juarez? Pode ser. Bom, o que nós temos? Nós temos essas mutações, né? Na verdade, hoje a gente tem 3 da África do Sul,
do Reino Unido e essa agora de Manaus, né, que elas mostraram uma capacidade maior de transmissão. Na minha maneira de ver, Celso, o que acontece é que eu transmito e coincidiu, e não é coincidência que a gente sabe que a partir do momento que a gente permite que o vírus, né, circule mais e se transmita mais, e a gente permite, a partir do momento que a gente se aglomera, né, a partir do momento que a gente permite que ele sofra essas mutações, e um vírus que se transmite mais, eu vou ter muito mais caso, né? E tendo muito mais caso, proporcionalmente, eu vou ter mais necessidade de internação e proporcionalmente terei mais óbitos também. Ainda não há clareza se esta nova variante provocaria quadros graves mais precocemente. Nós temos ouvido alguns colegas, principalmente de Manaus e alguns aqui de São Paulo, relatando que os pacientes parece que chegam no terceiro ou quarto dia com um quadro mais grave, né? Já com comprometimento pulmonar importante. Mas dados já estabelecidos, científicos e uma análise global disso, nós ainda não temos. Na minha maneira de ver, é mais um efeito dominó mesmo, Celso, né? Quer dizer, eu tenho um número muito maior de casos, eu vou ter também um número maior de internações e de óbitos. E mesmo a gente considerando que o risco de gravidade em pessoas jovens e saudáveis, ele é menor, mas nós sabemos ao longo da pandemia que nós perdemos muitas pessoas jovens e saudáveis também, né? Então, a hora que eu aumento muito a proporção de pessoas com a doença, esses números também acabam acompanhando, infelizmente, as internações e óbitos. Doutor Juarez, o senhor quer complementar? Essa explicação total e mesmo da transmissão parece que é muito claro. Não, só dizer primeiro, Celso, assim, que é importante que as pessoas saibam, né, que essas mutações, as novas linhagens, as novas variantes, que a gente também chama, né, é esperado e normal acontecer com qualquer vírus respiratório. Então, isso não é uma novidade, isso já era vigiado, né? Porque isso é muito importante, a vigilância de como esses vírus ficam se comportando, né? Porque exatamente, através da vigilância que a gente consegue detectar essas situações, né? Então, por exemplo, foi detectado no Reino Unido, daí todo mundo começa a se preocupar com o do Reino Unido, daí vem a África do Sul, né? Depois vem o Japão com pessoas que tinham vindo do Amazonas. E daí chama atenção para a situação e a gente tem uma variante no Brasil. E eu acho que é muito importante isso que a Raquel colocou, né? No nosso meio fica difícil a gente avaliar a consequência, porque o que estava se falando até agora era um aumento da possibilidade de transmissão, uma facilidade de transmissão. Na nossa situação, já com uma rede de saúde comprometida, o aumento de número de casos, porque tem mais transmissão, vai ter mais casos, consequentemente, a gente vai ter mais doença, mais internação e mais óbito. Então, não necessariamente significa que ela será mais grave, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que observar. O que me preocupa muito é que essa variante, com certeza, vai se espalhar para o restante do país, então acho que nós temos que estar muito atentos a isso. Tem também um relato de que essa variante pode afetar gestantes, já era uma coisa que estava sendo observada, as gestantes têm tido quadros mais graves, né, em geral, com Covid, e com as novas variantes também pode acontecer. Como vai se comportar até para fazer o diagnóstico, essas variantes podem atrapalhar os exames que a gente tem e podem atrapalhar, inclusive, a resposta das vacinas, né? Então, a Covid, tanto a doença, né, como o próprio vírus e as vacinas, é um aprendizado constante, né? Todo momento a gente tem novas informações e a gente tem que acompanhar, e a vigilância de tudo isso é fundamental. Bom, antes do Celso fazer a próxima pergunta, eu vou pedir licença aqui para encaminhar duas perguntas das pessoas que nos acompanham. Primeiro, a Arlene Ferreira, que está acompanhando pelo portal R7, por que as grávidas não podem tomar a vacina? Doutora Raquel, a senhora pode responder? Na verdade, existe até, na bula da Pfizer, por exemplo, existe essa recomendação, até eles reforçam a necessidade de um cuidado maior na contracepção, em evitar a gravidez. Mas, apesar dessa recomendação da bula da Pfizer, que não vem se repetindo depois, agora, a Coronavac não coloca isso, como o Juarez comentou, as gestantes elas têm um maior risco de ter doença mais grave.
Então, se eu pegar gestantes, né, um grupo de mulheres gestantes e não gestantes, as gestantes internam mais, vão mais para a UTI, vão mais para o respirador. E a Covid também se relaciona nelas com aumento do risco de prematuridade, né, parto prematuro. E gestante com comorbidade, então esses riscos se multiplicam. O que aconteceu é que gestantes não fizeram parte do grupo de estudo de fase 3, né, das vacinas. Então, não se tem dados da eficácia e segurança nelas. Só que, vamos dizer assim, a receita com que essas vacinas foram feitas, vacina de vírus, né, que a gente vai ter aqui, vírus morto, a gente já conhece há muito tempo, as gestantes tomam vacina de vírus morto sem nenhum medo de ter alguma reação adversa, e considerando que elas têm risco de adoecimento maior, as sociedades internacionais de obstetrícia e nacionais também já se pronunciaram falando que deve ser oferecido para as gestantes, principalmente as gestantes de maior risco de adoecimento mais grave, deve ser oferecida a vacinação. E que a decisão de vacinar ou não seja uma decisão compartilhada. Né? Acho que o Juarez vai acrescentar. Doutor Juarez, uma pergunta para o senhor, antes que o senhor complemente. Só gostaria... Pois não, fica à vontade. Tá, que assim, para complementar. Primeiro que assim, o informe técnico do Ministério já contemplou isso que a Raquel falou. Então, assim, mesmo não tendo sido estudadas essas vacinas em grávidas, na fase anterior à fase clínica, elas não mostraram problemas de causar malformações em animais, quando elas foram estudadas. E pela situação, né, que a gente vive, ficou exatamente isso, avaliar risco-benefício da gestante, tanto da gestante como da puérpera e também da mulher que está amamentando. É a mesma regra para todos. Pesar risco-benefício é uma decisão compartilhada da mulher com o seu médico para decidir sobre a vacinação. Isso já está no informe técnico do Ministério, né? E provavelmente, se confirmarem essa situação de mais risco da gestante, isso vai reforçar ainda mais, né? Mas todas as vacinas que foram licenciadas até agora estão sendo recomendadas dessa forma. Então, a nossa recomendação aqui de Brasil é essa. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, também lançou um documento orientando dessa forma. A segunda pergunta que chega aqui é do Luiz Carlos. Ele quer saber se os senhores acham que teremos a segunda dose da vacina em tempo hábil, se vai faltar vacina ou matéria-prima para que o cronograma para a segunda dose seja de fato efetivado. Quem pode responder? Olha, o que tem sido orientado para a maior parte dos gestores municipais é que eles utilizem as vacinas que receberam. Se eu recebi 1.000 doses, eu vou vacinar 500 pessoas, porque o intervalo da Coronavac é de no máximo 4 semanas. Então, como a gente não tem a segurança da segunda dose, que seja feito isso. Em relação à AstraZeneca, quando ela estiver disponível, daí sim, o Juarez já comentou que o volume de doses pode ser aplicado em toda a população, porque o intervalo de doses, né, da primeira para a segunda é de 12 semanas, então isso possibilita, quase com certeza, de que a gente já tenha uma produção suficiente para a segunda dose. Celso. Desculpa, Celso, a gente não consegue ouvir você, a gente vai tentar. Acho que agora sim, Celso. Não, a gente não consegue ouvir você, Celso. Vamos tentar resolver a questão do áudio. Deixa eu repassar, enquanto isso aqui, uma pergunta da Merivânia de Jesus. Ela quer saber se existe alguma recomendação especial ou um cronograma para que os diabéticos possam ser vacinados. Existe alguma recomendação para esse grupo de pessoas? Posso começar daí, Raquel? Claro. Assim, o grupo de pacientes com comorbidade, né, em especial diabéticos e hipertensos, né, como a gente falou antes, né, esse grupo também é observado uma maior gravidade da doença. Então, eles fazem parte do grupo estratégico de vacinação e eles vão, com certeza, seguir nesse escalonamento que vai ser ofertado pelo Programa Nacional de Imunizações. Mas, com certeza, eles fazem parte. Lembrando que de 18 anos em diante, né? Porque a vacina ela é licenciada a partir de 18 anos.
Eu acho que agora a gente tem o áudio restabelecido do Celso. Ok. Muito bem. Eu queria salientar o seguinte: Manaus, além da escassez de recursos, tem registrado um grande aumento do número de casos. Isso acontece também em Minas Gerais, em outros estados. São Paulo, por exemplo, decretou a fase vermelha a partir das 8 horas da noite, dos dias da semana, e 24 horas nos finais de semana. São cidades, tem 10 municípios paulistas com 100% dos leitos de UTI ocupados. Nós estamos precisando de medidas ainda mais restritivas para conter esse avanço? Quer começar, Raquel? Vai. Acho que nós precisamos, na verdade, de maior conscientização das pessoas, sabe, Celso? Não adianta só o gestor colocar tudo no vermelho. Nós não temos uma economia que tenha uma gordura para queimar, como a Europa tem, e que muitos colegas até falam que não existe uma dicotomia de saúde que não existe a dicotomia entre economia e saúde. Eu acho que no nosso país isso não se aplica, porque nós temos uma economia muito frágil. Então, as pessoas têm que fazer a sua parte, as pessoas têm que se sentir, saber que elas são responsáveis, sim, pela curva da pandemia no nosso meio, pelo número de casos e pelas internações. Nós temos hoje, os hospitais, nós temos, de fato, também uma redução do número de leitos totais do que a gente tinha 3, 4 meses atrás. E por quê? Porque os outros pacientes ficaram um ano sem atendimento, né? Então, você também não pode privá-los, porque daí eles também vão ficar cada vez mais graves e isso vai ser cada vez mais difícil para o sistema de saúde dar conta deles. Então, nós temos uma situação muito complicada, nós sabemos que desde o período eleitoral as pessoas já esqueceram, elas ouviram falar que ia ter uma vacina, a impressão que eu tenho é que elas já se sentiram vacinadas e protegidas, né? Porque elas já saíram sem máscara, elas foram, né, para as festas, para os batizados, casamentos e amigo secreto, tudo, Natal e Ano Novo. E o reflexo é isso que nós estamos vivendo agora. E daí eu chego, né, da confraternização que eu fiz, daí eu vou ter contato com a minha família, com os meus tios, meus avós, pronto, eu passo para eles. E é esta cadeia, né, como uma pedrinha quando a gente joga na água, né, num lago, que as ondas vão depois se sucedendo. Então, agora, se as pessoas não entendem, né, que eles têm uma responsabilidade nisso, a economia, sem dúvida nenhuma, vai sofrer, e daí medidas restritivas são importantes. Mas um dado me chamou muito a atenção, já estou terminando, Marília, que já estava na fase vermelha há 2 semanas, o índice de isolamento lá é 34%. Quer dizer, falta conscientização e o senso de cidadania, de responsabilidade de cada uma das pessoas com a sociedade. E eu queria complementar um pouquinho aí, que na realidade são coisas muito simples. Uso de máscara é simples, lavagem de mãos é simples, evitar aglomerações e ter o distanciamento entre as pessoas, né? Isso é comprovado pela ciência que diminui doença e diminui morte. Então, não é nada absurdo, né? Mas a população recebe recados completamente opostos, em especial dos governantes. Então, dá para entender por que as pessoas se comportam assim. Os recados são de polarização, são politizados, são desinformação, são fake news, né? Mas isso chega na população exatamente assim. E além disso que a Raquel já comentou, que só a notícia de que a gente vai ter vacina, ou mesmo a informação inadequada de tratamento precoce, né? Que é uma informação que não é adequada, ela não é correta, né? Não tem embasamento na ciência, isso leva as pessoas a acharem que elas podem fazer o que quiserem e deixar de fazer coisas muito simples, né? O uso de máscara é muito simples, né? Não dá para entender. Então, eu acho que a gente precisa ter um recado de todos, né? Do mesmo sentido. Isso tem atrapalhado e muito, né? Bom, a gente está quase chegando ao final da nossa live JR, mas eu tenho aqui 3 perguntas e vou pedir 3 respostas curtinhas dos nossos convidados. A Lena Cavalcante, a gente falou de comorbidade agora há pouco, a Lena Cavalcante está acompanhando pelo Instagram do Portal R7, ela quer saber se por ser portadora de lúpus tem alguma recomendação quanto à vacina. A Nina Alcântara diz que tem pressão alta, quer saber se pode tomar vacina. E também o Silvio quer saber
a situação dele por fazer parte de um tratamento oncológico. Existe alguma restrição para esses grupos? Doutora Raquel, a senhora pode responder rapidamente? Não existe nenhuma restrição para nenhum desses grupos em relação a paciente que tem lúpus. O ideal é que ela não esteja com a doença fora de controle, né? Então, os pacientes oncológicos, o hipertenso, o diabético, o Juarez já comentou, quem tem lúpus toma biológico, quem é transplantado, quem é HIV, todos esses, eles fazem parte daquele grupo de comorbidades que serão vacinados. Ok, então eu agradeço aqui mais uma vez a presença da doutora Raquel Stuck, também do doutor Juarez Cunha e do Celso Freitas, sempre participando aqui da nossa Live JR, às sextas-feiras, trazendo um assunto de suma importância para a sociedade. A Live JR volta na próxima semana com a sua participação também pela internet, pelo portal R7, pela Record TV e pelo portal do Jornal da Record. Muito obrigado a todos que acompanharam, aos que participaram e um bom final de semana a todos.